Quantos acharam Romanos 8:28 diz amém? Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Podeis assentar. Senta glorificando. Aleluia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, eu gostaria de começar essa mensagem falando que, por muitas das vezes, eu queria que você entendesse isso muito bem. A mente humana, a nossa mente, o nosso modo de compreender o agir de Deus, a nossa mente não consegue captar, ela não consegue compreender a forma que Deus age, a forma, por muitas das vezes, que Deus trabalha. Por muitas das vezes, o trabalhar de Deus na nossa vida, ele foge da nossa compreensão. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus meios de agir, e por muitas das vezes, no meio desse processo, a gente fica sem entender o porquê de algumas coisas acontecerem, o porquê de passar por alguns processos, o porquê de enfrentar algumas adversidades. Isso se dá pelo fato da nossa limitação humana. O pecado limitou o homem, e principalmente limitou o homem na sua razão, dentro da sua racionalidade. É por isso que por muitas das vezes a gente não compreende o agir de Deus, o trabalhar de Deus em nós. Por muitas das vezes a gente só vai entender depois que a gente passa as situações. Aí é que a gente vai descobrir o propósito e o porquê e o para quê Deus permitiu que algumas coisas acontecessem na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui exatamente assim nessa noite. Você tem alguns porquês na sua mente. O porquê do sofrimento, o porquê da luta, o porquê das lágrimas, o porquê das adversidades, o porquê de alguns levantes, o porquê de muitas coisas. Mas nessa noite essa palavra vem de encontro a você. E você vai poder compreender o porquê que Deus permite que às vezes você sofra. Porquê que Deus permite que às vezes você chore. O porquê que Deus permite que às vezes a tempestade ela venha balançar o teu barco. Para que você compreenda que Deus tem um propósito na sua vida. Para que você compreenda que Deus tem um propósito. Quando eu falo em propósito, automaticamente eu falo de processo. E por muitas das vezes o processo a gente não quer passar, a gente não quer enfrentar, porque o processo às vezes é doloroso, é complicado de enfrentar. Mas quando a gente consegue compreender no final o porquê do processo, a gente, aleluia, a gente se alegra. A gente vai se alegrar porque a gente vai ver a vontade de Deus acontecendo na nossa vida. E é isso que eu quero já profetizar sobre a tua vida nessa noite. Tem alguém para receber? Aleluia, quando o propósito se realiza, você vai se alegrar, porque você vai ver a vontade do Senhor acontecendo na sua vida. Eu já quero dizer para alguém aqui nessa noite, você vai ver a vontade do Senhor se estabelecendo na sua história. Amém. É uma palavra conhecida. E por muitas das vezes, quando a gente não faz a exegese, quando a gente não compreende, quando a gente não interpreta corretamente o texto, a gente vai, quando a gente compreende equivocadamente, a gente não consegue perceber o que na verdade o Espírito Santo quer ministrar o nosso coração através disso. O que o Espírito Santo usou Paulo. Por que o Espírito Santo vai usar Paulo, o apóstolo Paulo, para escrever aos Romanos para dizer isso? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus. Eu creio que você vai entender isso nessa noite. Deixa a tua Bíblia aberta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você vai compreender uma coisa que Paulo entendeu. O apóstolo Paulo, ele está dizendo isso porque ele entende. Paulo foi alguém que passou por muitas situações. Quando o Senhor Jesus diz para Ananias: Ananias, vai até onde está Paulo. Ele está cego, ele está sem enxergar. Quando você o encontrar, ele vai estar orando. Só que Ananias, por causa de quem foi Paulo, ele vai temer, ele vai dizer: Jesus, Paulo, ele perseguiu a igreja. Mas só que Jesus vai dizer para Ananias: Ananias, Paulo é para mim um instrumento. Eu vou mostrar para ele o que é padecer pelo meu nome. E Paulo padeceu por causa do evangelho, por causa da pregação da palavra. E eu quero falar alguma coisa para você. O que é que Paulo enfrentou? E você vai ver o quão difícil foi o ministério de Paulo, mas o quão prazeroso foi sofrer por causa de Jesus. Olha só o que Paulo enfrentou. Aleluia. Porque ele está dizendo: sabemos. Esse sabemos de que todas as coisas contribuem para o bem é de alguém que enfrentou a adversidade, é de alguém que enfrentou problema. Que problemas? Olha só as situações, eu anotei para eu não esquecer. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, expulso de Tessalônica, enxotado de Bereia, foi chamado de impostor em Corinto. Ele foi preso em Jerusalém, enfrentou um naufrágio em Roma e foi picado por uma cobra na ilha de Malta. E preso, ele vai escrever sua carta aos Filipenses dizendo o seguinte: Filipenses capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Ele vai dizer: tudo o que me aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho. Por que Paulo começa dizendo sabemos? Ele começa dizendo eu sei que tudo contribui, porque ele está dizendo tudo o que me aconteceu, as minhas aflições, os açoites, as tempestades, tudo o que me aconteceu foi para um propósito. Que propósito? Aleluia! Tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho. Sabe o que eu começo a entender aqui? Aleluia! E você já vai começar a entender também, que grava isso aqui no teu coração. Deus usa também os nossos sofrimentos para cumprir os seus propósitos. Eu vou repetir isso aqui para você possa entender no teu coração. Deus usou os sofrimentos do apóstolo Paulo para cumprir os seus propósitos. Deus também usa o meu e o seu sofrimento, as minhas e as suas lágrimas, para cumprir um propósito, querido. Aleluia! Então eu preciso entender. O que para mim é sofrimento, o que para mim é choro, o que para mim são lágrimas, na verdade fazem parte do processo de Deus na minha vida. Para mim é sofrimento, para Deus é processo. Para mim são lágrimas, mas para Deus é processo. Por que lágrimas? Porque você está no processo para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida e através de você. Você pode ter chegado aqui chorando, se lamentando, mas isso faz parte do plano e do projeto de Deus na sua vida, querido. Isso faz parte do plano e do projeto de Deus na sua vida. E por muitas das vezes a gente não entende, como eu disse, a gente não compreende. Mas eu quero te dizer, ainda que no meio das lágrimas você não esteja entendendo nada, eu quero dizer para você nessa noite: você não entende, mas Deus entende. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não compreende, mas Deus compreende.
sai do seu controle, mas não sai do controle das mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus. Ele está te conduzindo. É por isso, gente, que ele começa dizendo: sabemos. Esse sabemos, ele não vem de uma dúvida. Sabemos indica certeza. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Aí ele diz: todas as coisas. Ele está dizendo os acontecimentos, sendo eles bons ou sendo eles maus. Paulo está dizendo todas as coisas, todos os acontecimentos que acontecem na nossa vida, Paulo está dizendo, contribuem para o bem. Deus, ele usa as situações para cumprir os seus propósitos, querido. É difícil, sabe, evangelista, é difícil você compreender no meio do choro que essa situação que eu estou vivendo no presente vai contribuir para o meu bem no futuro. É difícil a compreensão de que essa adversidade faz parte do trabalhar de Deus na minha vida. A gente não compreende. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar o depois. A gente só consegue enxergar o agora. Nós não estamos na mesma posição que Deus. Deus, ele conhece o nosso fim desde o nosso começo. Ele consegue olhar no decorrer da história e ele sabe o final muito antes do começo existir. Aleluia. Você está olhando hoje, Deus está olhando depois. Você está olhando para agora, Deus está olhando lá para frente. Você olha agora e diz: eu não entendo, eu não compreendo, e as lágrimas vêm. Deus está dizendo: essas lágrimas lá na frente vão se converter em alegria. As lágrimas de hoje serão lágrimas, as lágrimas de luto, as lágrimas de tristeza de hoje serão lágrimas de alegria amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que está aqui nessa noite: Deus já viu o teu amanhã, porque quem escreveu a tua história foi Ele. Deus já viu o final, porque quem escreveu a tua história foi Ele. Aleluia. É difícil compreender, é difícil. E ele diz mais: todas as coisas contribuem para o bem. E quando eu disse, quando a gente faz a exegese, quando a gente compreende o texto de forma errada, a gente vai achar que esse contribui para o bem nem sempre vai ser, escuta isso aqui, contribuir para o bem nem sempre vai ser para me favorecer. Esse bem aqui, que às vezes a gente compreende equivocadamente o texto, não vai acontecer do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu imagino que vai acontecer. Não é do jeito que eu estou planejando. Porque quando a gente está sofrendo, o que a gente imagina? A nossa mente, ela vai imaginar. A nossa mente, ela vai raciocinar o final dessa provação. A nossa mente, ela vai automaticamente, isso acontece com todo ser humano quando está sofrendo. A gente imagina a gente passando por isso, só que a gente imagina o passar pela provação da nossa maneira. Só que deixa eu dizer aqui, o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem aqui não é do seu jeito. Esse todas as coisas cooperam para o bem, Paulo está dizendo que vai cooperar de modo que a vontade de Deus se estabeleça. Não é a minha vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus. Não é do meu jeito que vai acontecer, é do jeito de Deus. Aleluia. E você acha que Deus faz algo ruim? Você acha que Deus tem o prazer de te ver sofrer? Não. Paulo mesmo vai dizer, Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, perfeita
ela é boa, perfeita e pode ser diferente do que eu espero, mas mesmo assim continua sendo bom, continua sendo perfeito e continua sendo agradável. A melhor coisa que pode acontecer na tua vida é a vontade de Deus se estabelecendo na sua causa, na sua história, na sua família. Então, para o meu bem é ver a vontade de Deus se cumprindo na minha vida. Aleluia. Meu Deus. Então eu preciso compreender. Deus, grave essa frase. Deus, Ele sempre trabalha para que a sua vontade prevaleça. Deus sempre trabalha para que a sua vontade prevaleça. Aleluia. Aleluia. E aí eu quero falar rapidamente com você. Eu tenho aqui de 4 a 5 pontos do que o Espírito Santo ministra ao nosso coração de acordo com essa palavra. Eu tenho 5 pontos. Já que você compreendeu, já que você está compreendendo, agora eu vou te provar biblicamente essa palavra e o que nós aprendemos com ela. Em primeiro lugar, a forma do trabalhar de Deus. Deixa eu dizer para você nessa noite, em primeiro lugar, grava isso. Você tem uma caneta e um papel, grava isso aí também, porque isso vai te ajudar quando você estiver no processo. Primeiro lugar, essa palavra, eu aprendo com essa palavra, de que Deus sempre estará no controle. Primeiro lugar, Deus sempre estará no controle. Eu provo para você, Gênesis 45. Agora, não mais o escravo José. Agora o governador José. Ele vai se dar a conhecer os seus irmãos. Ele vai se revelar aos irmãos, porque os irmãos vieram para comprar comida no Egito. Estão de frente a José, só que eles não reconhecem José, só que José reconhece os irmãos. A palavra que José vai liberar para aqueles que o venderam, para aqueles que durante muitos anos o fizeram sofrer. Gênesis 45, quando ele chora e ele se revela, ele vai dizer: sou eu, José, vosso irmão, a quem vocês venderam. Eles se espantam, ele vai dizer: vocês não precisam se espantar nem ficar com medo, porque ele vai entender exatamente isso, que Deus está no controle. Porque José vai dizer para eles: não foram vocês que me enviaram para cá, mas não foram os irmãos que venderam? Sim. Mas não foram através dos irmãos que ele foi parar na casa de Potifar, que ele foi vendido como escravo, sofreu uma mentira e foi parar na prisão? Não foi por causa disso? Sim. Mas isso só foi um meio de Deus colocar os seus planos em ação. José compreendeu o que ele vai dizer: não foram vocês que me enviaram, Deus me enviou antes de os planos de Deus que estavam se realizando, quando vocês pensaram que era o fim da minha história e que vocês nunca... Na verdade, aleluia, Deus estava me conduzindo, Deus estava me dirigindo, Deus estava me guiando para o lugar do propósito. Na verdade, Deus sempre esteve no controle da vida de José, e Ele também está no controle da sua vida. Você vai chegar no destino que Deus tem para você. Aleluia. Deus sempre estará no controle. Aleluia. Deus sempre vai estar no controle. Quando José diz: não foram vocês, me enviou, aí José está dizendo: ó, Deus estava me conduzindo. Ah, era Deus. Foi Deus. E eu creio, é Deus que está te conduzindo, querido. É Deus que está te guardando com um propósito. Deus trabalha sempre com propósito. Aqueles que amam a Deus, na vida daqueles que foram chamados por Deus,
não existe acaso, não existe coincidência, existe propósito. Vou provar para você, João capítulo 11, a passagem. Só que antes da notícia voltar para as irmãs, Jesus vai dizer: essa enfermidade, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Ele está dizendo: ó, eu trabalho por propósito, não trabalho por emoção, não trabalho por pressão, trabalho com propósito. Não é a pressão do momento que me move, ande por propósito. Não abandone o propósito pelas propostas, pela pressão do momento. Voltando para o texto, ele trabalha com propósito. Então não se espante com isso. Se o Senhor liberar uma palavra, é o suficiente. Jesus vai dizer: eu não vi tamanha fé em Israel. Ele poderia liberar uma palavra, ele poderia liberar uma ordem, e Lázaro ficar. Ele não libera a palavra e não crê em Jesus, por aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro. Muitos creram em Jesus por causa do que havia acontecido. Aleluia. Ei, as pessoas só obedeci, foi Jesus. A palavra vai dizer que muitos creram em Jesus por causa do que aconteceu na vida de Lázaro. Aleluia. Ou seja, o nome de Jesus foi glorificado. Aleluia. O testemunho de Lázaro fez muitas pessoas crerem em Jesus. O testemunho que Lázaro contava a respeito do que acontecera consigo, da forma que Jesus fez muitas pessoas crerem no nome de Jesus. O seu testemunho vai trazer gente para Jesus. As pessoas vão querer saber o que é que Deus fez na tua vida. Você estava acabado, você estava arruinado, você estava fracassado, você estava arruinado. O que aconteceu? O que é que aconteceu? Você está de pé, você está com vida, você está empregado, você está louvando, você está adorando, você vai. Deus também usa Arabaçu e andará. Deus também usa o seu sofrimento. Deus também usa o sofrimento para nos tornar instrumento. Aleluia! Tem alguém aqui que crê nessa palavra? De que a luta não te parou. O testemunho é a prova de que esse gigante não te venceu. Foi Deus que te deu vitória. Você vai contar o teu testemunho e muitas pessoas crerão em Deus por esse testemunho. Aleluia! Arabaçu e andarabaxê. Meu Deus! Arabaçu e andarabaxu e andará. Meu Deus! Qual é o Lázaro? Meu Deus! Oh Jesus! Também para mais perto dele. Deus também trabalha no meio da nossa dor. Deus também permite a dor para nos trazer para mais perto dele. Isso aqui às vezes é difícil. Aí o Espírito Santo me fez lembrar de Jó. Jó perdeu filho. Jó perdeu bens. Perde o seu trabalho. Perde a sua casa. Perde os seus empregados. Só resta ele e a mulher. Ele ainda é acusado pelos amigos. Você está sofrendo porque você só pode estar em pecado.
Ninguém sofre dessa maneira à toa. Só que os amigos falastrãos não sabiam que havia um plano de Deus em ação. E a gente vai compreender o que Jó vai dizer em capítulo 42, versículo 5. Jó 42, 5 é algo que me assusta. Igor, é algo que me assusta. É algo que me assusta e me emociona. Porque alguém que perde o que perdeu, Jó 42, 5, no final da sua vida, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Eu pensei que te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo: eu agora estou mais perto. Eu agora sei quem o Senhor é. Deus também usa os sofrimentos para nos trazer mais perto dele. Aí compreende agora o que eu vou te dizer. Saindo um pouquinho de Jó. Preciso falar para você não ligar uma coisa com a outra. Aí o Espírito Santo fala no meu coração aqui. Deus às vezes permite com que algumas coisas morram na nossa vida, para isso nos trazer para mais perto dele. Você se lembra da porta que você entrou que não era para você entrar? Se lembra do relacionamento que você entrou que não era para você entrar? E isso te afastou de Deus. Você se lembra da decisão que você tomou que não era para você tomar? Isso te afastou de Deus. Você já não era mais o mesmo. Aí Deus, de propósito, com propósito, permitiu que essas coisas morressem na sua vida, para que você pudesse fazer como o filho pródigo, olhar para trás e perceber que na casa do Pai você nunca deveria ter saído. Que da casa do Pai você nunca deveria ter saído, para que você pudesse enxergar tudo que eu precisava era de Deus. Tudo que eu precisava era estar na presença dele. Então Deus também permite que algumas coisas morram na nossa vida para nos trazer para perto dele. Deus também usa a dor para nos trazer para perto. Isaías vai dizer, gente, que o pecado faz separação. O pecado nos separa. O pecado nos distancia de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre o homem e o Criador. O pecado de Adão trouxe essa barreira. O homem já não se relacionava mais como Adão se relacionava. Havia uma barreira. E como é que vai se aproximar? O sacrifício de animais para expiação de pecado era somente uma sombra do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. O sangue de animais que eram sacrificados para expiação de pecado não era o suficiente para quebrar essa barreira. Aí, como Deus também usa o sofrimento para nos aproximar dele, somente o sacrifício perfeito que nos traria de volta a presença. Eu sinto a graça aqui. Deus vai usar a dor de Jesus na cruz para nos trazer de volta a comunhão com Ele. Eu vou ler com você Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, grava isso na sua Bíblia, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e não abriu a boca. E o versículo 10 diz: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Foi o sacrifício de Jesus que nos reaproximou do Criador. É pelo sangue de Jesus que eu posso entrar hoje no vivo novo caminho. É pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus, que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. É pelo sacrifício de Jesus que nós podemos desfrutar da presença. A dor de Jesus nos garantiu, a morte de Jesus nos garantiu o direito, o acesso à vida eterna. Arabaçu e andará. Meu Deus, ele nos redimiu. Penúltimo lugar, em quarto lugar, anota isso aí, querido. Quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, em quarto lugar eu aprendo com essa palavra de que no final vai acontecer como Deus planejou. No final vai acontecer como Deus planejou. Você sabia, grave isso aqui. Você sabia que Deus usa as situações da sua vida, mas o principal dessa história não é você. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Deus usa as situações da nossa vida, mas agora, o principal dessa história não sou eu e nem é você. Não tem nada a ver nem comigo nem com você. Nós somos apenas um instrumento. Quem é o principal da história? Sempre foi Ele. O propósito é dele, não é meu. É Ele quem faz para que aconteça conforme Ele quer. Não como eu acho que eu quero, e nem como eu acho que deve ser. O que isso se chama? Soberania de Deus. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer, da forma em que Ele quer, da maneira em que Ele quer, e para o fim que Ele deseja. Eu vou repetir: Deus faz como Ele quer, da forma em que Ele quer, da maneira em que Ele quer, para o fim que Ele deseja. Não tem nada a ver com você, mas sempre tem a ver com Ele. É como Jeremias vai dizer, os planos, aí Deus vai dizer, vai mandar Jeremias escrever uma carta para os exilados. O meu plano não são plano de mal. Os planos de Deus não são de mal, são plano de paz. Hoje são lágrimas, mas eu preciso lembrar que os planos não são para o mal. Os planos de Deus são para o bem. Os planos de Deus são de paz. Hoje são lágrimas, amanhã vai ser alegria. Aleluia. Hoje pode ser o luto, amanhã será festa. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: os planos do Senhor na sua vida não serão frustrados. No final vai acontecer como Ele quer. No final você vai ver a vontade dEle prevalecendo na tua vida.
Hoje, por causa da sua visão limitada, você não entenda. Mas Deus está dizendo, no final vai acontecer conforme eu planejei. Confia em mim, filho. Confia na minha palavra. Confia no meu plano. Eu estou trabalhando, eu estou agindo. Aleluia. Para que aconteça conforme eu planejei. Hoje você pode estar chorando em lágrimas, em pranto. Mas amanhã eu vou enxugar as tuas lágrimas. E vou fazer você viver vitória. Aleluia. Em último lugar, aí você começa a compreender isso tudo que eu falei. Eu não posso terminar aqui sem falar isso aqui. Preste atenção. Em último lugar, todas as coisas cooperam para o bem. Só que o que o texto diz? Daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Em último lugar, essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra é só para quem ama a Deus. É só para quem ama. Então, se você ama a Deus, tudo esses pontos que eu falei é para você. Está dizendo de todos que foram chamados de acordo com o seu propósito ou decreto. Todos que foram chamados por Ele. Se você ama a Deus, essa palavra hoje, ela vem em direção a você. É só para quem Ele ama, é só para quem o ama, é só para quem Ele chama. Então, se você ama a Deus, aleluia, você pode renovar a tua esperança nessa noite. Se você ama ao Senhor, você pode renovar a esperança nessa noite. Porque essa palavra, existe um Deus que está trabalhando ao teu favor. Existe um Deus que está usando as situações da sua vida, aleluia, para fazer que isso coopere para o bem, aleluia, para que isso venha conspirar ao teu favor. Então, se você ama a Deus, aleluia, eu quero dizer para você nessa noite, aleluia, ei, essa palavra vem de encontro a você. Você que ama a Deus, a tua vida não está entregue ao acaso. Ei, você que ama a Deus, essas lágrimas não são por acaso. Tem um propósito de Deus na tua vida. Você que ama a Deus, tem um trabalhar e tem um agir de Deus na tua vida. Você que ama a Deus, existe, ei, os céus conspiram ao teu favor. Você que ama a Deus, a tua vida está guardada por Deus. Você que ama a Deus, as bênçãos do Senhor estão sobre ti. Você que ama a Deus, tem um projeto de Deus acontecendo na tua vida. Você que ama a Deus, você está sendo guardado por Deus. Você que ama a Deus, o que vai prevalecer no teu final é aquilo que Deus planejou. Você que ama a Deus, Deus está trabalhando para cumprir o propósito na tua vida. Arabaçu andará para o bem dos que amam e que são chamados. Existem pessoas aqui que amam a Deus, só amam porque foram chamados. Porque diz, eu só o amo porque Ele me amou? Porque Ele me amou primeiro. Meu Deus. Só que esse chamado, ele continua hoje. Esse chamado continua hoje para você, que veio a este lugar, que escutou essa palavra, e você está dizendo, eu quero as bênçãos, eu quero receber as bênçãos dessa palavra. Só que o meu convite não é somente para que você receba as bênçãos da palavra, é para que você receba o Deus dessa palavra. Porque quando você recebe o Deus da palavra, você automaticamente recebe as bênçãos dela.
Eu não corro atrás da bênção para ter Deus. Eu vou até Deus, e por ir até Deus Ele me abençoa. Meu Deus do céu, essa palavra é para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Essa palavra é para você que entrou aqui nessa noite. Você não compreende algumas coisas que estão acontecendo. Deus está dizendo para você: deixa eu cuidar da tua vida, deixa eu cumprir os meus propósitos em você, deixa eu cumprir o meu propósito na tua história, deixa eu colocar em ação aquilo que eu planejei para você.